Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos à Base da Vida com a Economia Sem Enrolação. Eu não aguento mais receber perguntas sobre Fiagro, o que é um Fiagro, onde moram as pessoas que investem, como perder dinheiro em Fiagro. Tá todo mundo nervoso, querendo perder dinheiro em Fiagro. Já perdeu com cripto, já perdeu com fundo imobiliário, já perdeu com ação, já perdeu com tudo, quer perder também com Fiagro. Então, finalmente, eu vim aqui até a Suno conversar com o Vitor. Obrigado. Prazer, não é nenhum jabá nem nada de nenhum fundo, eu vim conversar com um especialista para entendermos o que é um Fiagro, como investir, quanto paga, quais os riscos. Então quem não ficar até o final desse vídeo é louco, porque eu vou explicar direitinho, vocês já podem me falar aqui nos comentários as dúvidas que vocês têm, se vocês têm Fiagro, não tem Fiagro, me digam aqui se vocês têm ou não, e tem sorteio especial para quem participar, 2 livros exclusivos aqui, muito bacanas, da Suno, mas sem enrolação. Então, Vitor, eu fiz algumas perguntas aqui, tá, uma listinha, baseado no que a galera me mandou lá no meu Instagram, perguntando sobre Fiagro, diferença de fundo imobiliário, o que é, o que não é. Então, nesse vídeo, eu queria matar todas essas questões aqui, beleza? Então vou te fazendo as perguntas e você vai me ajudando. A primeira, o que é um Fiagro? O que é um Fiagro? É um fundo? É uma questão, uma mistura, um clube de investimento? Que porra é essa de Fiagro? E por que isso surgiu agora? Que muita gente aqui investe há 5 anos nunca ouviu falar. Então, o que é um Fiagro? Ótima pergunta. Fiagro é um fundo de investimento para investir na cadeia agroindustrial. Tá. Então, o fundo de investimento não existe há 5 anos porque a lei que aprovou o Fiagro tem 1 ano. Ah, então faz sentido a pessoa falar assim, pô, estou escutando tanto Fiagro, mas eu não escutava isso em 2010. Não escutava bem porque não tinha, então. Não tinha. O Fiagro ele nasceu há 1 ano atrás como lei e ele foi rapidamente regulamentado pela CVM, porque às vezes, Charles, a lei sai e aí o órgão responsável demora muito para regulamentar. Então, aprovou uma lei do medicamento tal, mas a Anvisa tem que falar como é que vai ser. Aprovou a lei do imposto de renda assim, a Receita Federal tem que dizer onde, qual botão que aperta, qual o campo. Então, no caso de mercado de capitais, foi aprovado o fundo imobiliário e a CVM, que é o órgão responsável, rapidamente fez a seguinte regulamentação. Foi uma regulamentação express. Ela falou, olha, se o Fiagro for fazer o que o fundo imobiliário de tijolo e papel fazem, pega a 472 e segue. Se for fazer o que os FDICs fazem, pega a regra do FDIC e segue. E se for fazer o que os FIPs, Fundo de Investimento em Participações, quer comprar uma participação, uma empresa agrícola para produzir, tá? Pega o que os FIPs, a regra dos FIPs e segue. Eu brinco que foi uma regulamentação, saiam todos da minha sala, porque assim, foi feita a lei, todo mundo olhou para a CVM, entrou na sala da CVM, e aí? Ela falou assim, ó, se for fazer isso, pega esse, sai todo mundo da minha sala, cada um vai para o seu... Aí o mercado saiu da sala da CVM e foi para a Bolsa. Então, alguns Fiagros já foram listados, hoje em dia um pouco mais de 20 Fiagros na Bolsa, e a Suno também agora tem o seu Fiagro listado lá na B3, está disponível em todos os home brokers. Tá bom. Aí vamos lá, você falou, mas qual a diferença básica então? Essa foi uma das perguntas mais citadas já. Qual a diferença básica entre um Fiagro e um fundo imobiliário? Tem diferença, não tem? Quais seriam as questões assim, de forma resumida? Tá. Entre um Fiagro e um fundo imobiliário? O Fiagro nasceu da costela de um fundo imobiliário. Tá. Então, nasceu o fundo imobiliário há 20, acho que mais de 20 anos, foi na década de 90 que nasceu o fundo imobiliário. Ele pegou mesmo ali, final dos anos 2010, 2012 cresceu, mas a lei é muito antiga. Tá. A isenção é de 2004, 2005, mas a lei é da década de 90. O legislador viu o sucesso que foram os fundos imobiliários, a quantidade de recursos captado da poupança das pessoas levada para o mercado imobiliário. As transações chegaram a mais de 30 bilhões de reais por ano de compras de imóveis por parte de fundos imobiliários. Esses imóveis, quando foram comprados, para serem comprados, eles foram construídos, quantas pessoas trabalharam, quantas salas comerciais, lajes como essa aqui, residências foram construídas, baseado em recurso das pessoas, né, através dos fundos imobiliários. Então, o fundo imobiliário foi um sucesso, o legislador pegou fundo imobiliário como arcabouço,
tirou a costela, fez o fiagro e aí algumas diferenças. O fiagro pode fazer o que a gente chama de upreach, que é ele pode trocar uma fazenda por cotas, um CRA por cotas. Ele pode subir ativos e o camarada que está cedendo esses ativos, que está integralizando esses ativos, ele não precisa pagar o imposto de renda naquele ato, só o dia em si ele vender as cotas. No fundo imobiliário, Vitor, no fundo imobiliário também é possível, só você chamar uma assembleia, aprovar o laudo e tal, mas o cara vai ter que pagar o imposto de renda no ato. Então, ele recebe cotas, tem que pagar o imposto de renda, então ele vai ter que ter um caixa para pagar a DARF. Então, isso no fiagro é mais interessante porque o imposto de renda há um diferimento de imposto de renda. Você está falando para o cara lá da ponta. Para a galera pessoa que tá física. O cara compra igualzinho um fundo imobiliário? Compra igualzinho, é 99% igual. Qual que é a diferença? O fiagro não é obrigado a distribuir 95% dos rendimentos a cada semestre. Ele pode fazer uma retenção. Eu não acredito que o mercado vá fazer essa retenção. É apenas uma liberdade. Eventualmente, o cara está com caixa ali, ele vê uma oportunidade, vou comprar um crack muito bom, vou comprar um imóvel rural, uma fazenda realmente muito boa, ele justifica para os cotistas dele, gente, eu não vou pagar esse semestre, mas o próximo semestre vem dobro, alguma coisa do tipo. Acredito que um ou outro gestor vai usar essa liberalidade, mas na prática, Charles, para as pessoas da ponta, a diferença é muito pequena. Obviamente, a diferença de risco, né? Você está investindo num setor ou em outro setor. Inclusive, essa diferença de risco eu acho muito importante para as pessoas diversificarem os investimentos. Você tem a oportunidade de comprar um ticker de fundo imobiliário, um ticker de fiagro, cara, você está em 2 setores da economia que tem uma correlação baixa uma com a outra. No meio da pandemia, shopping fechou, lajes corporativas, o pessoal não pagava aluguel e tal. Soja não pega Covid, cara. Se existisse fiagro na época, o fiagro ia estar tranquilo, pagando igualzinho, sem problema nenhum, enquanto os shoppings pararam de pagar, enquanto as lajes corporativas sofreram. Então, acho que o grande benefício aqui é, já tem fundo imobiliário, para que eu vou me meter com o negócio de fiagro? Isso. Diversificação. A diversificação, eu acho que é o grande benefício. Falando já em diversificação, próxima pergunta. O que pode entrar dentro de um fiagro? Empréstimos, imóveis? Quem está acompanhando aqui já investe, por exemplo, num fundo de shopping. Fica muito claro, o fundo compra um shopping e ganha dinheiro com aluguel. Um fundo de logística, o fundo compra um galpão e ganha dinheiro com os aluguéis. Um fiagro, o que entra dentro do fiagro? É uma fazenda, é um galpão? O que está lá dentro? Entendeu? Pode entrar tudo. Tá. Fazenda, silo, imóvel alugado para uma empresa agro, crédito via CRA, pode tudo. O que tem hoje na B3? A gente está gravando esse vídeo aqui, né? Na virada aqui de agosto, setembro de 2020. Então, em setembro de 2022, você está vendo esse vídeo em setembro de 2022. O que tem hoje? Hoje tem um pouco mais de 20 fundos. Na Bolsa tem um fundo de fazenda, uma fazenda grande em Balsas, no Maranhão. Um fundo de fazenda. Um fundo híbrido, que é o da Suno, que tem menos de 20% de imóveis e mais de 80% em CRA. O resto é tudo CRA. Tá. Fundo de crédito. Você pode falar como que é um CRA? A indústria de fiagros nasceu baseado em CRA. O que é um CRA? É um certificado de recebíveis do agronegócio. É o primo do CRI. O CRI é o certificado de recebíveis imobiliários, o CRA é o certificado de recebíveis do agronegócio. Não entenderam. Mas o que é um CRA? Assim, o que vai ser? Está aqui o CRA. É um título de renda fixa. O CRA é um título de renda fixa emitido por uma securitizadora. João, uma empresa vendeu semente de soja para o Charles. A outra vendeu adubo para o seu Manuel. A outra vendeu para pagar na safra. Né? Então, existe ali um contrato que prevê um recebível a prazo. Okay. Esse recebível a prazo, ele é cedido para uma securitizadora. A securitizadora pega aquele monte de recebíveis e emite um certificado. Certifico que aqui existem contratos no valor de 100 milhões de reais. Tá. E aí essa carteira é acompanhada todos os meses, então, que é o primo do CRI. Né? Então, quer dizer, a pessoa investindo num fiagro, já que boa parte desses fiagros estão atrelados ao CRA, ela está investindo num fundo que vai estar ali negociando
Recebíveis agrícolas. Recebíveis agrícolas. Esse seria um grande resumão. Sim. Basicamente crédito agrícola mesmo. Tá. E quais são os custos disso aí? Na média, né? Porque você falou que já tem mais de 20, né? É mais ou menos parecido com o custo de um fundo imobiliário? Tem ali uma taxa de administração, gestão, performance? É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Então tem taxa de administração, taxa de gestão e alguns têm taxa de performance. O fundo da Suno não tem, mas alguns têm exatamente como os fundos imobiliários. Alguns têm taxa de performance, outros não. E aí taxa de administração ali 1% ao ano, 1,20 e tal. O nosso é 0,92 e não tem performance. No nosso fundo a gente se posicionou ali com um fundo com uma taxa um pouco mais baixa do que a média e, obviamente, a gente quer ganhar no crescimento, né? Um fundo hoje de 150 milhões é um fundo que, com essa taxa, é um fundo que dá uma receita pequena. Uma dúvida. Nos fundos de papel, a gente tem bastante coisa atrelada ao IPCA. Aí a galera agora tá com medo. Todo mundo tava felizinho. Porra, a inflação subiu. Aí o cara, ao invés de reclamar em casa com a mãe, com o pai, falava, eu tô feliz pra cacete que meus fundos estão pagando muito. Agora todo mundo com o furico na mão, né? Então, esses fundos, o Fiagro, ele tá mais atrelado ao IPCA ou ao CDI? Ou depende de cada fundo? Eles podem estar atrelados a qualquer índice, mas hoje, setembro de 2022, majoritariamente CDI. Então, ótimo, o nosso fundo ele tem 100% do CRA que a gente tem é CDI, né? O CRA é 80 e poucos por cento da carteira. Então, é CDI mais 3, o nosso CRA, 83% da carteira. Os outros que a gente vê, majoritariamente CDI. CDI é o indexador mais encontrado. Tá, o que tem mais da mesma forma que tem fundos que tem muita coisa de fundos imobiliários, né? Atrelados ao IPCA. Tá. Aí, antes da gente falar do fundo que vocês têm, que eu vou estudar bastante ainda, você acha que tem muito espaço para crescer esse setor? Porque começou agora e tem ali 20%. Só que o agro é mais 25% da economia brasileira e não é nada ainda na Bolsa. Você acha que a gente vai ter um crescimento exponencial dos fiagros? Porque é uma coisa nova, tem muita gente aqui que nunca ouviu falar. A gente acredita que sim, porque o mercado agro é maior do que o mercado imobiliário. Ok. Se o mercado agro é maior que o mercado imobiliário, ele tem um espaço maior para que os fiagros sejam maiores do que os fundos imobiliários. Vitor, você está maluco? Fundo imobiliário é 150, 160, 170 bilhões de reais. É enorme. Não, calma. Assim, eu não estou falando que vai ser esse ano, nem com 3 anos, talvez nem com 5. Esse a gente está falando um papo de décadas. Só que, números aqui, hoje a produção anual de grãos no Brasil, ela é uma produção que já passou de R$1 trilhão. É 1 trilhão e 100 bilhões de reais por ano. Por ano. É muito dinheiro. Esse negócio, ele é, na média, 70% alavancado. 300 e poucos milhões do dinheiro do produtor. Bilhões, então. Bilhões. Falei bi, né? Sim, bilhões. Bilhões. 300 e poucos bilhões de dinheiro dos produtores e 750 bilhões de dinheiro de terceiros, capital de terceiros. Desses 750, 250, o plano safra é 250 bilhões de reais. Faltou 500. Esses 500 são cobertos por crédito livre dos bancos, que não é muito, e barter. Barter, o cara vai dar um Google, barter. O que é barter? Escambo. O cara vai lá e fala assim, eu vou comprar um trator, tudo bem, você me entrega tantas sacas de soja aqui na safra. Eu vou comprar adubo, não, tantas sacas de café. Escambo em 2022. Só tem barter no Brasil, na Argentina e no leste europeu. Curiosamente, onde o mercado de capitais não é suficientemente desenvolvido e sofisticado. Isso mostra que o mercado de capitais, hoje, eu não estou falando de crescimento de safra que vai ter um crescimento grande, estou falando com a safra de 1 trilhão. Precisa de 500 bilhões estão descobertos. 500 bilhões é mais de 3 vezes a indústria de fundos imobiliários de hoje. Total, né? Total. Então, a gente tem muito espaço para crescer. A gente vai ver, acreditamos que o Fiagro vai crescer muito. Por isso que, se você olhar, tem 20 fundos, mas olha os players que estão lá. A gente entrou nesse negócio, tem
Pô, Quinéia, Itaú, XP, BTG. Você acha que todo mundo vai querer ter Fiagro? Todo mundo vai querer ter Fiagro. Tá. Aí vamos lá, a gente já falou. Brasil entrou. A gente já falou do mercado, né? Conforme eu disse, não é nenhum jabá, mas vocês têm um Fiagro. Temos. O que é esse Fiagro e o que tem dentro desse Fiagro? Tá? Nosso Fiagro tem até chapéu aqui. Vou botar o chapéu. Vou botar o chapéu arrumar um para sortear para vocês, calma. Eu saio com um daqui escondido, calma, na mochila. Vou botar o chapéu aqui. Esse chapéu é G, minha cabeça é GG. O pessoal no vídeo não tem noção, sou alto pra caramba, não tá cabendo aqui, mas vamos lá. O que tem no Snag 11? Isso. Ele é um Fiagro, então. Ele é um Fiagro, ele é híbrido. Foi o primeiro Fiagro híbrido do Brasil. Por que híbrido? O que tem dentro dele? Híbrido é porque ele tem 150 milhões de patrimônio, 125 milhões é um CRA, com vários produtores rurais, e 25 milhões são 2 imóveis. Imóveis, um em Sorriso, que está sendo inaugurado, que foi inaugurado, na verdade, um em Sorriso e um em Primavera do Leste, que está em obra. Ambos imóveis, Sorriso é um centro de distribuição e Primavera do Leste é uma unidade de beneficiamento de sementes junto com o centro de distribuição, ambos alugados para Boa Safra. Boa Safra é uma companhia aberta, soja 3. Soja 3, companhia listada. Caixa líquido, governança boa, crescente, endividamento baixo. Excelente inquilino que a gente arrumou. Então ele é híbrido porque ele tem imóveis e ele tem papel. Então ele não é um fundo de tijolo ou um fundo de papel, ele é híbrido, ele tem os dois. E é tudo, a contraparte aí para a turma entender, é a Boa Safra de todos esses negócios. Sim. Tá. O inquilino dos imóveis é a Boa Safra, o devedor do CRA são os produtores rurais, clientes da Boa Safra. Então a Boa Safra vendeu a prazo para eles, cedeu esses recebíveis para a gente com desconto, para esses recebíveis renderem CDI mais 3, e ela tem duas coisas que ela faz. Os recebíveis do agro, eles seguem, a maioria dos recebíveis do agro, eles seguem o prazo safra. Prazo safra é 30 de abril. Então é uma dinâmica anual. Só que os fundos imobiliários têm dinâmica mensal. E aí os Fiagros, como nasceu ali, os Fiagros estão fazendo uma ginástica para ter renda mensal. Né? É muito... Se você só paga uma vez por ano, a pessoa leva 12 meses para ver como é que vai ser. Se você paga todo mês, no final de ano ela tem 12 amostras. Ela viu 12 vezes acontecer uma coisa. Então, estatisticamente, né, uma amostra de 1 é irrelevante. Né? 2 anos é uma amostra de 2. Então, em 2 anos, quando você tem 24 pagamentos, as pessoas conseguem sentir, conhecer melhor, principalmente quem não é do agro, quer investir no agro, mas não é do agro, não entende, ele tem 24 meses para analisar o comportamento. Então, a gente fez uma ginástica muito grande. A Boa Safra, ela paga os juros todos os meses, e ela lá no final ainda tem 10%, tem uma carta-fiança de 10% para cobrir os 10% de inadimplência. Essa inadimplência deve até 10%. Essa carteira é uma carteira muito tranquila, a gente viu o histórico dela dos últimos 5 anos. A inadimplência foi 0 nos últimos 5 anos, teve 2 atrasos resolvidos ali com menos de 90 dias. Então, a gente está bastante tranquilo. Então, tem todos os juros que é pago antes, CDI mais 3 vai dar 17 ao ano, mais 10% de cobertura, então tem o 17 mais 10, tem o 27% de cobertura. Então, assim, a gente só vai perder dinheiro se a inadimplência for superior a 27%, que agora, não está no cenário de ninguém. Você falou de 150 milhões de patrimônio do fundo, né? Tem alguma perspectiva de crescimento para que ele tenha mais liquidez daqui a pouco e tudo mais? Ele já é um Fiagro bastante líquido, ele negociou 10 milhões e 400 mil reais na estreia na B3. O segundo colocado que mais negociou foi alguma coisa como 7, outros 5. Então, ele disparado foi o Fiagro que mais negociou na Bolsa. Na média dos últimos pregões, ele está entre os dois mais líquidos ali, cabeça a cabeça ali. Então, ele já tem uma liquidez boa, porém, a gente sim quer crescer o fundo para diversificar, para comprar riscos diferentes. Ter mais fazenda, mais imóvel. A nossa ideia é crescer mais no crédito, vamos crescer também em imóveis, mas a gente quer crescer mais em CRA e
crescer em CRA de outras culturas, não só de soja, de outros cedentes, não só da Boa Safra. Então, apesar da gente achar essa carteira numa qualidade fenomenal, a gente quer diversificar, a gente quer ter exposição a outras culturas. A gente conversa com alguns players, a gente está bastante próximo de um player que ele tem uma operação de crédito, que ele financia 14 culturas diferentes em mais de 10 estados do Brasil. Então, Demora essa negociação? Demora. Mas assim, eu acredito que a gente não pode ficar dando guidance aqui de follow-on, oferta pública e tal, né? Porque é uma coisa regulada, mas a gente está trabalhando fortemente para em 2022 ainda ter alguma coisa acontecendo nesse fundo em 2022, até porque na liquidez que o fundo está e as cotas que a Boa Safra tem, não vai demorar muito para acabar, né? Que a Boa Safra tem vendido, né? As cotas a gente tem visto isso, o pessoal está entrando, mas acho que se o fundo não crescer, vai acabar, as cotas vão acabar e não vai ter quem venda. Tá. E a última pergunta aí, o que o povo quer saber, a gente for no final do vídeo só para isso. Qual a expectativa de yield, assim? Para quem acreditou no fundo, quer investir e tal, pode esperar quanto? 7% ao ano, 8%, 10%, 1% ao mês? Tem uma expectativa, óbvio que a gente sabe que não dá para garantir nada, mas vocês têm uma expectativa. Qual a expectativa de ganho para esse fundo aí num ano, vai? 14% ao ano. Por que 14% ao ano? O que fundamenta isso? Isso é uma conta matemática. 83% de CDI mais 3, 17% de um aluguel que é 8% ao ano, reajustado pelo IPCA anualmente, menos os custos do fundo, que não passa de 1% ao ano, é 0,90 e qualquer coisa. Então, fazendo essa salada aí, essa média ponderada, você vai chegar a algo, 14 alguma coisinha ao ano, o que dá 1,20 ao mês. Não precisa falar mais nada. Só para... É um yield bacana dentro das outras qualidades, né? Porque a gente até estava conversando aqui no corredor antes que muitos investidores perdem dinheiro porque estão sempre correndo atrás do yield, né? O cara nem olha o que tem dentro do fundo. As pessoas compraram... Você vê que foi a última coisa que eu te perguntei. A gente falou de tudo. Tá. Aí agora, dito isso, e o yield? Né? Tem gente que quer começar pelo contrário. Pergunta logo o yield e foda-se, acabou o vídeo. Cuidado com o yield, porque os fundos que te carregavam em GPM pagaram muito. O GPM deu 37% no acumulado de 12 meses, né, em uma das janelas. Então o pessoal correu para GPM. Aí quando o GPM já estava vindo mais fraco, o pessoal correu para IPCA. Inclusive empresas assim mudaram aluguéis que eram reajustados pelo IGPM, foi para IPCA e tal. E eu falo, no pico do IGPM você muda para o IPCA engravida de IGPM. Assim, o IGPM tem 60% de preço do atacado, o IPCA é o preço final. Então tem uma transmissão de preço ali, tanto que o IPCA ficou mais alto que o IGPM. Assim, a pessoa pagou caro em um, depois pagou caro no outro. E aí agora correndo para o CDI, então o pessoal tem que saber o que está fazendo, tem que analisar, entender o que tem dentro dos fundos imobiliários, fundos do agro, FIAGRO, fundos de investimento de maneira geral, para não comprar errado, para não comprar histórico de 12 meses que não vai se repetir nos próximos 12 meses. Fechou, acho que é isso, galera. Cara, ficou até maior do que eu esperava o vídeo, com muita informação. Quem tem dúvida, veja de novo. Eu não tenho nenhum FIAGRO ainda na minha carteira, eu tenho um fundo imobiliário que tem ativos do agro, mas eu não tenho ainda FIAGRO na minha carteira. Devo incluir pelo menos 2 FIAGROS, porque é o que você estava falando, né? Eu quero uma diversificação, mas eu já me machuquei em fundos imobiliários do agro, que é um negócio novo, muita gente errou a mão, mas acho que é um mercado que vai andar, deve acertar, pode falar. Em relação a isso, Charles, você tem razão e por isso a gente decidiu entrar nesse mercado com um nível de risco mais baixo do que a média. Você vê alguns FIAGROS com alguns CRAs de CDI mais 6, CDI mais 7, CDI mais 8. Cara, eu não sei se o cara do CDI mais 8 vai pagar. Então, a gente chegou e falou assim, pô, Vitor, CDI mais 3, o de vocês está pagando ali, tem gente que paga mais, né? Sim. É que é um crédito um pouco melhor. O nível de risco do nosso FIAGRO, a gente começou devagar, a gente vai aumentar o nível de risco do fundo com o tempo, pé no chão, a gente está aumentando a equipe, a gente está buscando originar com mais players, mas a gente começou num ponto mais seguro e devagar a gente vai conhecendo. Quando eu falo a gente, não estou falando que a Suno não conhece, não. O mercado de capitais não conhece suficientemente o agro.
tá começando. Tá começando. Né? O bebê tá nascendo. Não joga o bebê no chão, porra. Exato. Né? Nia não, o bebê, pô. Então a gente resolveu realmente ir devagar. A gente não vai ser o fundo que mais rende no mês. Você falou 1,20, mas o Fiagro de fulano rende 1,50. A gente não quer ser o fundo que mais rende no mês. Se todo mundo conseguir completar a década, né? Porque assim, o cara que anda muito rápido, eventualmente ele bate num poste, ele sai da pista para voltar e tal. Então a gente quer chegar no final da década na liderança. Fechou. Mas numa cadência, correndo um risco menor um pouco, porque o mercado realmente... não pode dar merda agora, né? Senão caga toda a tradição. Não, exatamente. Vitor, muito obrigado. Galera, não esqueçam de deixar aqui nos comentários se vocês têm alguma dúvida de Fiagro, que eu vou gravar novos vídeos. E se vocês já têm ou não. Se não tem, coloca não. Se tem, coloca sim. E para quem participar, eu vou sortear 2 livros exclusivos da Suno. Se gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho até a próxima.